Deus seja louvado. Irmãos, hoje o Senhor toca dentro do nosso coração para nós contarmos uma obra, irmãos, que o Senhor fez com um ancião lá no estado do Ceará, irmãos. O estado do Ceará é um lugar muito difícil, muita pobreza, não chove, irmãos. E ele indo atender reunião de evangelização numa determinada localidade. E chegou lá, irmãos, quando ele entrou dentro daquele lugar, era o dia da última novena. Então o bispo ia vir na cidade, e por misericórdia de Deus, irmão, o carro que os irmãos estavam era igual ao carro que o bispo ia vir. E quando eles viram o carro entrando na cidade, começaram a soltar fogos, começaram a bater palma e tocar a banda. Daí, irmãos, o que aconteceu? Quando eles viram que não era o bispo, que eram os irmãos que estavam chegando, eles ficaram meio desanimados, que não era quem eles estavam esperando, né? E os irmãos chegaram e começaram a se preparar para o culto. Se preparar para o culto, que seria logo mais de tardezinha. Só que em um determinado momento, irmãos, chegou um sargento da polícia e falou: olha, o bispo chegou na cidade. E ele ficou muito bravo porque ninguém estava soltando fogos quando ele chegou, não tinha ninguém para recepcionar. Então ele ficou sabendo que tinha chegado os crentes antes e que iam fazer o culto. E ele falou que ele não quer saber de culto aqui na cidade, porque hoje é o dia da última novena, vai ter festa na cidade, vai ter leilão e vai ter a missa para a padroeira da cidade. Então não tem possibilidade de ter um culto de crente aqui na cidade hoje. Irmãos, o irmão ficou provado, clamou o sangue do Senhor, falou: viu, mas o seu policial não tem como fazer umas 4 da tarde, nós fazemos mais cedo, até começar a novena já terminou. Aquele policial pensou e falou: vamos fazer o seguinte então, vamos fazer às 2 da tarde, porque 4 horas fica muito tarde, mas fazendo às 2, ele tá almoçando numa fazenda lá, até ele voltar já acabou tudo. E assim foi, irmãos, e começou aquele culto, e os irmãos começaram a tocar, e começaram a tocar os instrumentos, e começaram a soprar aquele instrumento, e aquele povo não estava acostumado com aquilo, irmão, e foi chegando achando que era a banda que estava tocando para início da novena. Mas quando eles viram que eram os crentes, alguns foram embora, outros ficaram ali olhando, e começou o culto. E durante a palavra, irmão, o irmão foi falando da graça de Deus, foi falando das coisas do céu durante aquele culto. E chegando, irmãos, na hora da palavra, o irmão clamou a Deus e falou para os irmãos que estavam ali: irmão, quem tem a palavra pode fazer a vontade de Deus. Mas naquele momento, irmão, ninguém quis. Os irmãos ficaram retraídos, porque, irmão, alguém tinha levantado a mão lá e perguntou pro irmão: você é amigo de Elias? Você conhece Elias? Ele falou: qual Elias? Ele falou: o Elias da Bíblia. Ele falou: ele é meu irmão em Cristo. Mas quando ele perguntou aquilo, irmão, ele falou: mas por que o senhor está perguntando isso? Porque há algum tempo veio um pastor de uma igreja aqui e fez uma campanha de 70 dias que ia chover, mas quando não choveu, depois de 70 dias, o povo da cidade apedrejou aquela igreja e eles foram embora, nunca mais voltaram. E nós éramos membros daquela igreja, ficamos sem igreja para congregar. E naquele momento entrou uma aflição no coração do irmão. Os outros irmãos também entraram em aflição. Por isso, irmão, chegou na hora da palavra, ninguém queria ajudar o irmão não, tava todo mundo retraído. E o irmão clamando a Deus, Deus mandou ler aquela parte quando Elias manda anunciar: Acabe que vai vir a chuva. E assim, irmão, ele falou: Senhor, essa palavra num dia como hoje, depois do que perguntaram, o Senhor falou para ele: é essa palavra que eu quero que você pregue, meu servo. E ele começou a pregar aquela palavra, irmãos, e foi lendo. Enquanto lia aquela palavra, os irmãos começaram a glorificar a Deus, porque eles já sentiram o que Deus ia fazer no final.
E assim foi, irmãos, e eles começaram a ler aquela palavra, e foi lendo aquela palavra tão maravilhosa, irmãos. E quando terminou, o Senhor começou a exortação, e começou a explicar o que tinha acontecido na vida de Elias. E quando ele falou para o moço, vai adiante e avisa Acabe que vai chover, porque tem uma nuvem no céu. Irmãos, e lá no Ceará começou a se formar uma nuvem naquele céu, naquele momento, irmão. E a nuvem foi amontoando uma em cima da outra, e começou a escurecer o tempo, irmãos. E o Senhor usando do irmão na palavra, e ele pregava a palavra naquele dia, irmão, naquela tarde. O Senhor ia fazer uma obra e que ia movimentar o céu e movimentar a terra. E assim, irmãos, terminando a palavra, o Senhor falou: encerre esse culto e vai embora, porque a chuva vem aí, meu servo. E se você não sair agora, você não sai mais. E assim, irmãos, a hora que eles saíram daquele lugar, já estava começando os primeiros pingos, irmão. E quando eles saíram daquele lugar, a chuva veio, irmão. E para resumir, irmão, não teve novena, não teve leilão, não teve a festa naquele dia, porque choveu naquele dia naquela cidade, irmão. Os açudes que estavam secos voltaram a encher de água, irmão. Tinha aquele lugar, irmão, chamava Cachoeira de Pedra, porque tinha uma pedra lá, que era uma cachoeira antigamente e havia secado. Mas naquele tempo, a cachoeira voltou a escorrer água naquela cachoeira depois de 30 anos. O Senhor fez uma obra, mostrou quem estava na vida daqueles servos, e o nome de Deus foi glorificado. Irmão, isso foi lá no ano de 2003, mas a palavra que Deus manda na igreja não fica velha, porque a obra que Deus faz um dia, ela passa de geração em geração. E hoje, irmãos, aquele mesmo Deus que mandou chuva lá no Ceará em 2003, ele tá na tua vida, ele tá na tua prova, ele tá na tua necessidade. E se você crê de alma, ele vai fazer uma obra, ele tá vindo ao teu encontro. A chuva tá se formando no céu, as nuvens estão se formando no céu. O Senhor vem aí para uma obra na terra, porque o Senhor prometeu alguma coisa na vida de alguém e tá demorando muito. Alguém já tá zombando de você porque a tua obra não vai acontecer, mas o Senhor é aquele ontem, hoje e eternamente, e ele tá vindo aí. Olha pro céu, meu servo, olha pro céu, minha serva, porque a chuva está se formando e a palavra de Deus vai ser cumprida. Irmãos, foi isso que Deus tocou no nosso coração. Deus que abençoe a todos e Deus seja louvado.